Essa é a terceira temporada do BonaCast e nessa temporada eu vou compartilhar com você os meus pensamentos sobre finanças e investimentos. O BonaCast é apoiado pelo BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Fala pessoal, beleza? Bom, no podcast de hoje eu quero falar para vocês aí, a gente acabou de atravessar a virada do ano, né? Bom, talvez esse podcast vá ao ar no final de janeiro ou início de fevereiro, não sei exatamente, mas é muito comum na virada do ano, no final do ano e na virada do ano, todo ano na verdade, que o investidor se depare com aquela situação meio assim, poxa, quais são as expectativas para o ano que entra, né, no caso 2022. E aí a gente sempre tem essa coisa de olhar aquilo que aconteceu no ano anterior, tentar extrair ali algum aprendizado, alguma coisa que a gente sentiu e tudo, né? Movimentos do mercado e tal, e aí verificar se existe alguma coisa que a gente deve fazer de releitura para o próximo ano, para a entrada do ano, né? Que está chegando aí para tomar melhores decisões de investimento. Só que tem um monte de viés nesse processo e a gente precisa ter muita consciência disso, né? Porque senão a gente corre o risco de correr atrás do rabo e aí não vai adiantar nada. A gente vai chegar lá em 2022 no final e vai falar assim, poxa vida, deixa eu ver o que aconteceu em 2022, o que eu vou fazer para 2023? E você está sempre trabalhando atrás, né? Você está correndo atrás do que já passou e normalmente você vai ficar nesse ciclo aí de ansiedade até o final da vida, com um pouco de frustração, porque vai estar com a sensação de ter feito correções nos seus investimentos anualmente, quanto aquilo não passou de uma maneira equivocada de tomar decisão. Então, a gente precisa refletir sobre isso com muita cautela e com muita serenidade também, para não cair nessas conversas fiadas aí. É normal que a gente veja também nesse período muitos conteúdos sendo disponibilizados para isso, e eu acho que a gente precisa se relacionar bem com esses conteúdos para que a gente consiga extrair o que tiver, se existir algo de útil neles, a gente conseguir extrair, né? Então, a gente precisa saber o que a gente espera dessa informação, o que a gente quer fazer com essa informação. Porque se a gente não tiver clareza, a gente cai naquilo que eu falei agora há pouco, cair naquela de tentar correr atrás do rabo. Então, quando a gente olha isso, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o ano que passou. No ano que passou, de repente aconteceu tal coisa, a bolsa no primeiro semestre de 2021 foi uma maravilha, mas no segundo foi horrível. Então, o meu erro foi que eu poderia no segundo semestre ter realizado os meus lucros do primeiro e ficado na renda fixa, né? E obtido esses ganhos, ou talvez ter me exposto um pouco antes em determinado ativo, determinada classe de ativo, porque aí em vez de ter tal rentabilidade eu teria outra. Bom, naturalmente que eu não poderia deixar de falar para você que isso aí é um exercício de imaginação, né? É um viés de retrospectiva, porque lá quando estava na metade do ano de 2021 e você tinha suas ações, você achava que elas iam continuar subindo. Então seria muita loucura você fazer isso lá naquele momento. E aí vem aquele reforço, né, que a gente estudou no grupo Comportamento do Investidor, que é um dos grupos que está aí no canal, grupo de estudo, sobre tomada de decisão, sobre avaliação de tomada de decisão, né? Então, muitas vezes nós somos levados, né, a olhar em retrospectiva e falar, eu devia ter feito isso, aquilo, outro, aquilo. Mas isso não existe, porque quando você está lá na tomada de decisão, você não sabe o que vai acontecer. Então, isso é um mero exercício de tentar procurar pelo em ovo, porque não faz o menor sentido, né? A não ser que você tivesse bola de cristal. Se você tivesse bola de cristal ou pudesse máquina do tempo, essas duas coisas, primeiro que as duas coisas deveriam funcionar ainda. Você ter bola de cristal, mas ela que funciona, e você ter uma máquina do tempo que funcione com precisão, para você vir depois e retornar para o ponto anterior. Se você não tem isso, então você não tem que fazer esse tipo de avaliação.
Então, assim, isso, como eu estava falando, no grupo comportamental, a gente estudou muito isso sobre viés de retrospectiva. Uma coisa que nos chama a atenção também é aquela coisa, quando eu olho a decisão e avalio a decisão, o resultado de uma decisão que eu tomei, eu não posso olhar pelo resultado. Eu não posso, isso aí é uma falha de avaliação. Eu olhar o resultado como uma avaliação de uma decisão não faz sentido, porque no momento em que eu vou tomar a decisão, eu tenho determinado conjunto de informações, ou de atitudes de risco, por exemplo. Então eu tenho que tomar aquelas decisões baseadas, eu tenho que avaliar minha decisão baseado naquilo que eu tinha de informação, e não naquilo que aconteceu, porque vamos supor que por fatores de sorte ou de azar extremo, o resultado vem muito diferente. Então não é que eu tomei a decisão errada, é que as coisas aconteceram. Então, por exemplo, aquela história que o Nassim Taleb fala lá no livro do Iludidos pela Casa, ele fala, imagina se um cara faz uma roleta russa, imagina se você encontra o cara e ele fala assim, pô, cara, te conheço há muitos anos e tal, seu amigo de infância, adolescência e tal, você encontra, e aí, como é que você tá, cara? Pô, eu tô bem, eu fiquei rico, né? Ah, você ficou rico, o que você fez? Cara, eu tive uma oportunidade, essa oportunidade foi maravilhosa, eu sabia que tinha um pouco de risco, mas ainda assim eu tive coragem, decidi e fiz isso, né? Foi uma atitude arriscada e saí dela com um prêmio de 50 milhões de reais. Então hoje eu consigo viver desse valor, eu estou muito bem de vida. Aí você fala, poxa, mas que legal, mas me conta aí como é que foi esse ato de coragem, como é que foi, você criou uma empresa, você fez uma coisa. Não, chegou um bilionário para mim, ele estava fazendo um teste e ele falou assim, olha, eu vou fazer um teste com você aqui, se você vai fazer uma roleta russa, tá? Vou te dar um revólver, tem uma bala no tambor uma de 6, né? Tambor com 6 espaços para munição, e você vai fazer a roleta russa. Aí é o seguinte, se você fizer e o resultado e der tudo certo para você, eu te dou um prêmio de 50 milhões de reais. Agora, se você fizer errar, aí você vai estourar seus miolos, enfim. Então aí não é isso aí. Você quer? Eu fiquei com muita dúvida, mas eu topei, seu amigo te contando, né? E beleza, então maravilha, deu certo, agora eu tô aqui com meus 50 milhões. Bom, quando a gente olha isso, a gente vê que a decisão é estúpida. Por que a decisão é estúpida? Porque em troca de um determinado valor, ele abriu mão da possibilidade dele viver. Então, assim, os cenários adversos que poderiam ter acontecido nessa tomada de decisão eram absurdamente elevados em termos de risco. Então, às vezes, é aquela coisa que um investidor fala, poxa, tal investimento foi maravilhoso em 2021 a partir de tal momento. Se eu tivesse tirado todo o meu capital e colocado nele, olha como eu teria ido bem, mas peraí. Ou então, às vezes, o cara fala assim, eu tinha esse investimento sim, mas eu só tinha 5% da carteira. Mas peraí, então eu deveria ter mais. Mas como você deveria ter mais? E se desse errado esse investimento? E se esse investimento tivesse um potencial de ir a zero, por exemplo? Né? Se fosse um investimento, um posicionamento alavancado que você poderia ter perdido tudo. Então, o que na verdade qualifica uma decisão de positivo ou negativo não é meramente o resultado. Você vê que no exemplo da roleta russa foi a sorte que causou aquele ganho. Então não foi nada, aquilo sem dúvida, na minha visão pelo menos, é uma decisão estúpida, né? Até porque é uma decisão all-in, né? Se ele perde, não tem mais chance de recuperação. Então, num caso desse, quando a gente fala, se eu tivesse colocado isso, e se eu tivesse feito isso, perdido tudo, perdido sua casa, perdido sua família, perdido tudo, então assim, é um tipo de exercício tão estúpido e a gente não precisa ficar seduzido pelas histórias de sucesso que acontecem, porque existem fatores que às vezes, ou riscos que a gente não está vendo que essas histórias estão correndo e que às vezes parece que foi uma coisa inteligentíssima, quando na verdade pode ter sido uma das maiores burrices que a gente já viu falar, né? Que a gente soubesse a história toda. Então, essa coisa da gente analisar por resultado é uma coisa que não quer dizer nada, né? Então é aquela mesma coisa que um investidor iniciante, olha, o investidor iniciante ele pode chegar lá, vou comprar isso aqui no Unidunité, vi os nomes aqui dos produtos, fiz um Unidunité, escolhi esse aqui, e deu certo. Aí, qual o problema? O primeiro problema é que ele não vai acreditar mais em ninguém, que ele vai achar que ele foi bom mesmo, né? Quando na verdade nós sabemos que foi uma sorte.
Mas aí não tem sorte, nunca vai ser acreditada a sorte. Aí vai aparecer a imprensa, o investidor iniciante que ficou rico dando a tacada certa. Né? Aí vão perguntar, poxa, como é que você teve essa sensação? Aí ele vai inventar uma história olhando em retrospectiva, vai fazer toda aquela papagaiada toda e vai ser uma história incrível, dá até para virar um filme, entendeu? Mas no final das contas é uma estupidez. Então isso mostra que a gente avaliar as coisas por resultado não pode acontecer especificamente nos nossos investimentos. A gente não pode fazer isso não, que não é justo com a gente mesmo, sabe? É uma maneira da gente se colocar numa situação que não tem qualidade nessa avaliação. É uma avaliação muito topeira. Então, um ponto é esse. Então, quando eu falo disso aí, estou falando dessa história, na verdade estou querendo chegar justamente nessa questão de que, primeiro, a gente olhar o que aconteceu em 2021 para tentar dizer o que teria feito diferente pode servir, assim, é tipo quando você senta na mesa de um churrasco com seus amigos e fala, nossa, se eu ganhasse o prêmio da Mega Sena da virada, o que eu faria, né? Pode ser para isso, um exercício, um esforço conjunto ali, eu faria isso, eu faria aquilo. É engraçado porque as pessoas também nem sabem muito bem, né, o que fariam, né? A maioria não sabe. Então, assim, é mais aquele exercício, uma brincadeira, né? Brincadeira, tipo, sei lá, aquela brincadeira dedonha, fala o nome da cidade com C, é tipo isso, é um negócio aleatório. Então a gente quando olha assim, a gente tem que entender que essa análise retrospectiva normalmente cai nessa esparrela aí, nessa bobagem de achar que aquela decisão foi errada porque a outra teria sido melhor. Será? Né? Então não dá para saber. Então fica ali uma vida especulando sobre o nada, né? E aí depois, quando a gente fala das expectativas para o ano seguinte, a coisa fica ainda, eu não sei se é pior, mas assim, todos os investimentos que você fez no ano anterior eram para um ano, né? Não, provavelmente não. Provavelmente sua reserva de emergência, alguma coisa que você queria gastar naquele ano, mas provavelmente você tem grande parte dos seus investimentos, ou uma parte significativa, ou uma parte qualquer, direcionada para o longo prazo. E essa parte direcionada para o longo prazo não tem como ser avaliada em um ano. Não dá, né? Você está olhando, a gente ouve, todo mundo fala, os especialistas vão lá e falam, né? De mercado, não, mas isso aqui é longo prazo, isso aqui é longo prazo, longo prazo. De repente você se vê com uma retrospectiva de um ano. Por quê? Né? Um ano, na verdade, não é uma retrospectiva de um ano. É a retrospectiva do ano, porque tem eventos que podem ter acontecido há 2 meses, há 1 mês, há 15 dias na virada do ano, né? Então, é um espaço de alterações que preenche um ano inteiro no calendário, mas o tempo de hoje até o que passou não é. Então, de repente, uma coisa que aconteceu há 15 dias, antes da virada do ano, ainda vai demorar um ano para poder você falar, passou um ano, né? Então é muito confuso isso aí. Então a gente olha e fala assim, poxa, mas 2021 tá certo. Então você pegou posicionamentos que você tinha lá, que você fez no Tesouro IPCA para 2050 e tomou uma avaliação, aí que você comprou de repente em maio de 2021 e você está avaliando o seu ano baseado nisso. Qual é o sentido disso aí? Qual é o fundamento? O que te faz pensar que isso tem algum resquício, algum pingo de racionalidade e inteligência nessa avaliação? Não tem. Então também é uma outra falha grotesca, né? 2 já. A primeira, de olhar para o passado e ver como se você pudesse ter feito de outro jeito, que é simplesmente imaginação. E o segundo, que é você ter enquadrado tudo para reflexão em um ano, né? Bobagem também. E aí nas expectativas para o ano seguinte, essas coisas meio que se repetem, porque quando você fala na expectativa para o ano seguinte, a expectativa de 2022, o que você vai fazer? Você vai começar a pensar de novo, o que será, mas vai ter eleição, mas vai ter não sei o quê, mas vai ter isso, aquilo, outro e tal. E repara que você vai começar a repetir a tentativa de fazer do viés de retrospectiva do ano anterior, jogando a mesma coisa para finalizar o ano que vem com a mesma sensação. Que absolutamente você não sabe o que vai acontecer, nem eu, nem ninguém sabe. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Não dá para saber o que acontece amanhã.
De vez em quando acontecem umas loucuras aí que a gente não é sem precedente, então não tem jeito. Então você tem que ter em mente que o que é economia, né? O que é o cenário econômico, né? Igual o pessoal fala. Não vamos falar de cenário, vamos falar de realidade econômica. A realidade econômica são 8 bilhões de pessoas tomando decisões pequenininhas diariamente, decisões desde se eu vou tomar um café na padaria da esquina ou se eu vou tomar um café em casa. Porque ou eu compro na padaria da esquina ou eu compro no mercado do lado. Então isso já, imagina isso sendo multiplicado nas infinitas zilhões de decisões que vão sendo tomadas por todo mundo ao redor do globo durante 12 meses e você acha que você vai prever isso? Né? Você acha que existe ou alguém vai ser capaz de prever? Não é. Então, quando você fala das expectativas para o ano seguinte, eu acho que é legal assim, você falar, tais coisas estão acontecendo. Tais coisas estão na agenda no momento. Isso é legal, é até uma compreensão assim de como que a gente está localizado no tempo, na cronologia da humanidade, talvez, né? Porque passa alguns anos a gente até esquece o que aconteceu, se foi no ano 2010, se foi no ano 2014, se foi no ano 2013, até esquece. Então isso tende a ficar sem importância, mas pelo menos naquele momento que a gente está vivendo, a gente sabe o que está acontecendo e tal, isso tudo bem. E daí eu acho que é assim que a gente deve ver a questão de cenários econômicos, né? Na virada de ano é assim, olha, meu irmão, o que está posto aqui para esse ano é isso aqui. Então nós sabemos que tudo vai mudar, já no primeiro dia já vai começar a mudar tudo, mas o que está posto é isso aqui, e provavelmente, se nada nunca mudar, mas nós sabemos que vai mudar no próximo segundo, né, é mais ou menos isso aqui que a gente acha e tal, quando você pega um relatório de cenário, expectativas e tal, é isso que você quer dizer. E aí vem aquela reflexão, se eu ficar fazendo isso, eu vou correr atrás do rabo, porque eu sempre vou atrás do movimento que já aconteceu. E não vai se repetir. As condições que fizeram o mercado cair no dia 14 de setembro de 2021 refletem aquele momento ali. Então eles não criam uma repetição num outro dia, sacou? No outro dia da existência humana, que as mesmas relações de negociações financeiras vão ter um padrão exato como aconteceu, né? Um espelho daquele dia. Isso não tem cabimento. Isso não é normal, não é natural, não é normal nem que você imagine essa possibilidade. Então, você já pode descartar essa ideia de que olhar em retrospectiva vai te dar alguma solução para essa questão. E qual acaba sendo a solução para essa questão? A solução para essa questão passa por a gente, como eu sempre falo, ter um método para investir. Ter um método, porque quando você tem método, você define premissa e você segue aquilo e você define como você toma a decisão e você vai embora. E pronto, acabou. Não interessa o que vai acontecer, a fofoquinha do dia, a briga de político para ver quem toma conta do cofre. Porque não tem nada a ver com a gente, não. Isso aí tem a ver com quem toma o cofre, né? Quem vai tomar conta do cofre. Então tem a ver com isso. E que, né? A gente está aqui tentando tocar a nossa vida, fazer o nosso trabalho e tal, e está existindo essa briguinha aí com relação a quem controla o cofre. Então, a gente tem que ter isso muito claro, com muita clareza, que o método, a premissa, faz com que essa história de retrospectiva do ano, expectativa para o ano seguinte, vira meio uma bobagem. Aí é claro que alguns de vocês já viram aqui, inclusive, eu mesmo participar de vídeo lá no BTG Pactual sobre o que aconteceu no ano anterior, o que é a expectativa para o ano seguinte e tal, né? E eu até gosto muito de participar desses aí porque eu me divirto, porque eu falo exatamente isso que eu estou falando. As pessoas falam, o que você espera de 2020? Eu falo, eu não espero nada, eu espero para 2050, né? Que é o meu planejamento. Então eu não espero, mas o que vai acontecer no mercado? Eu não tomo decisão pelo mercado. Imagina se eu for tomar decisão pelo mercado. E outra coisa, não é a decisão nem pelo mercado, é a decisão pelo que falam do mercado, né? Então que pode ser bem diferente da realidade, inclusive. Então eu gosto desse tipo de conteúdo, mas acho que tem um aspecto intelectual nesse tipo de tema que pode ser útil sim. E qual é a utilidade? A utilidade é quando a gente fala, por exemplo, de um investidor iniciante, né,
e que ele fala, poxa, eu não sei o que fazer, não tenho ideia dos produtos, não sei, algumas ideias, queria um relatório de ideias, insights para eu poder começar a me planejar. Nesse caso, não é que ele deva usar essas informações, na minha concepção, para tomar as decisões para o ano 2022. Não, mas ele pode ter insights para o seu começo de posicionamento, que pode ser para longo prazo. Ideias para começar a tatear o que seria um posicionamento para longo prazo, de curto, médio e longo prazo, planejado. Então, nesses casos, eu acho legal, e tem o relatório do BTG Pactual que vocês podem baixar gratuitamente, no meu perfil do Instagram tem lá o link, né? Que você pode lá baixar, não sei se já ainda vai estar no ar quando a gente for ao ar, mas foi feito, mas eu falei, olha gente, isso aqui na minha opinião é o seguinte, cenário econômico para o cara saber como é que tá, que não necessariamente vai ter impacto na decisão de investimento, e depois renda fixa, o que o pessoal está vendo, renda variável, né, ações, fundos imobiliários, né, algumas informações das empresas, dos fundos de investimento, dos criptoativos, que cada vez mais se fala, e uma vez que essa coisa vai ganhando interesse, é necessário que a gente converse cada vez mais sobre isso, para que ninguém entre numa furada ou faça uma coisa sem saber o que está fazendo, né, por impulso, e daí se sinta prejudicado e tal, por um negócio que não é para ser assim. Então, nesse sentido, eu acho legal. Então, serve, eu acho que quem constrói os conteúdos assim, pode fornecer boas ideias, que quem está pegando, na verdade, não deveria pegar aquilo como um direcionamento para o ano de 2022, não. Deveria pegar como insights para um posicionamento mais longo, tá? Essa é a minha maneira. Então, dessa forma, esses conteúdos se tornam úteis. Então, repare o seguinte, um mesmo conteúdo, ele pode ser extremamente ruim se uma pessoa fizer um uso equivocado dele, entender que aquilo é uma tentativa de adivinhação e não é, né? E pode ser extremamente proveitoso para aquele investidor que vai olhar aquilo com tranquilidade e vai falar, pô, beleza, deixa eu ver se eu extrair boas ideias daqui, que estão aderentes ao meu método de investimento. Ou coisas que eu não tinha olhado ainda, ou de repente eu tenho uma ação, essa ação está contemplada nesses documentos, e eu vou ter mais informações sobre aquela ação que eu já tenho, que eu estou olhando ela para 30, 50 anos, quem sabe, e beleza, agrega a minha informação, entendeu? E coisas que eu vou ver ali que eu falo, não, isso aqui para mim não interessa, né? Então eu acho, ou pegar mais informações sobre criptoativos, se eu não tiver, e tiver isso dentro de um relatório e tal. Então eu acho que, de uma maneira geral, eu acho que o investidor, especialmente aquele iniciante, e aí, gente, quando eu falo iniciante, eu não estou falando de tempo de mercado, não. Tempo também, iniciante naquele cara que está começando, aprendendo, aquela pessoa que está começando, mas iniciante na conduta, e às vezes tem iniciante que é iniciante há muito tempo já, há 10 anos, né? É aquele cara que não evolui para a tomada de decisão de acordo com a premissa, de acordo com o seu planejamento, e fica sempre tentando correr atrás do rabo, que é aquela outra que eu sempre falo, que é assim, achar que investir é uma corrida de cavalo, onde eu tenho um ano, uma volta lá na pista da corrida de cavalo, e qual é o investimento que vai chegar em primeiro? E essa seria o dilema intelectual de investir, descobrir qual. Isso não é. E o pior, tá? Se você acertar isso, foi por sorte. Então também você não deveria nem ficar se achando demais, porque você foi fruto do acaso ali, o seu suposto sucesso. Então não é assim. Tem que quebrar essa ideia. Então, e sempre vai acontecer, e o interessante é que sempre vai ter produção desse tipo de conteúdo. Por quê? Porque as pessoas querem esse tipo de conteúdo. Os investidores, de uma maneira geral, têm essa expectativa. Tem a expectativa de que isso vai ser respondido, quando não vai. E pior, que eles vão pegar uma coisa que poderia gerar insights proveitosos para ele, para o próprio investidor, na hora de tomar a decisão, e vai deturpar aquilo tudo ali, vai usar como se fosse uma tentativa de adivinhar alguma coisa que não é. Normalmente não é isso, né? Porque se for isso, o relatório é meramente uma peça de marketing, né? Então, para chamar a atenção, mas não sendo isso, que seria uma
uma coisa fair, né? Uma coisa dentro do jogo saudável, não teria nada disso. Então, essa história de retrospectiva do ano, expectativa do seguinte, né? E aí você pode colocar 21, 22, 22, 23, 23, 24, 34, 35, 58, 59, vai ser assim a vida toda, enquanto o investidor achar que a corrida de cavalo existe, vai ficar aí tomando decisões erradas com fonte de informação boa. Então é isso. Então é isso que eu queria falar no podcast de hoje. Então, esse negócio de ficar o ano passado, o ano pro outro, cara, isso aí, na verdade, se você ficar muito impactado com esse tipo de coisa, a melhor coisa que você fazer é nem olhar o conteúdo, porque você não vai ter maturidade para absorver. Agora, se você é um cara que quer usar como insight, está usando da maneira correta, eu acho que esses conteúdos podem ser úteis na maneira como eu falei, na maneira de insight, de aprendizado, de leitura, de aprender mais jargões do mercado, de aprender mais sobre alguma informação ou outra que você não tinha, que de repente vale a pena ter, que pode gerar um insight para você tomar outras decisões, que essas decisões não são de um ano, mas são de longo prazo. Aí beleza, aí é uma maneira saudável de você utilizar. Então, só lembrando, tem o do BTG e deve ter um monte aí no mercado, porque acaba sendo uma dúvida recorrente e todo mundo quer ter esses relatórios aí. Tem disponível e aí você, se for utilizar, utilize com maturidade, utilize com a cabeça realmente de um investidor, não de um especulador, de um iniciante ansioso que não sabe o que está fazendo e está aí, seria o mesmo do que ficar pedindo, acendendo vela para ver se acerta alguma coisa. Né? Não vai ser assim, o processo não é esse. Beleza, galera? Um abração aí, até o próximo podcast. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos.